Meus irmãos, abra sua Bíblia no nome de Jesus. Salmos de número 91, versículo 14 e versículo de número 15. Verso 14 diz: Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Amém, meus irmãos? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Aqui nesse texto, no livro de Salmos, que é muito conhecido de todos nós, está tratando de um salmista que não temos a compreensão plena de quem foi o autor. Alguns, pela tradição judaica cristã, atribui que foi Moisés, que deu continuidade no Salmo 90 e o Salmo também 91. Outros, por a escrita e pela íntima declaração, diz que é Davi. Mas independente de qual foi o coração inspirado pelo Espírito Santo para salmodiar e adorar a Deus, com essa boa palavra inspirada pelo Espírito Santo, ao qual nos traz vida para cada um de nós, eu quero compartilhar algo de Deus para o teu coração. De tudo quanto ele foi testificando, falando, ele está falando de algo que ele vivenciou, que ele presenciou. É um testemunho divino de alguém que se refugiou e colocou no Senhor a sua confiança. Tanto que ele declara que na presença de Deus, ele se encontra como se estivesse no esconderijo do Altíssimo, descansando, repousando, sabendo que 1000 poderiam ter caído ao seu lado, 10.000 à sua direita, e ele não foi atingido. Ao ponto de não somente adversários, como pessoas, exércitos, que se levantaram contra ele, mas caíram por terra, pois ele permaneceu de pé. Ele também ressalta sobre áspide, serpente, sobre leão, as lutas impéries a qual ele enfrentou diante de uma floresta, diante de uma mata. Todavia o zelo, o cuidado, o livramento de Deus prosperou sobre ele. E se nós olharmos para Moisés como autor deste livro, desses salmos, nós vamos olhar para um homem que andou num palácio, nasceu, foi criado, cresceu num palácio, mas chegou o momento da sua vida, como diz aqui no meio deste culto, que nossa vida é a vida de altos e baixos. Agora, um dia ele se deparou diante de um deserto, e ali ele estava vivendo bem, casado, pastoreando as ovelhas do seu sogro, mas teve a experiência de, nesse processo, nesse período, ver o cuidado de Deus sobre a sua vida. Porque peregrinar, pastorear no deserto não é para qualquer um. Mas ali ele viu a graça e a mão de Deus. E uma das coisas a qual nós podemos testificar que pode ter sido Moisés de fato, é porque Moisés, quando teve um encontro com Deus numa sarça que ardia em fogo, a Bíblia diz que Deus se revelando a ele, mostrando para ele o projeto, o propósito, ele questionou a Deus dizendo assim: mas quando me perguntar quem me enviou, quem eu vou dizer que me enviou? E o Senhor respondeu para ele: o eu sou te enviou. Ali mostrou para Moisés um dos nomes a qual Deus é conhecido: o eu sou. E aqui, nesse diálogo, nessa adoração, nesse louvor, nessa oração do autor para com Deus, tem uma parte que vem um diálogo, e esse diálogo diz o Senhor para ele, abertamente e claramente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu. Porque conhece o meu. Vamos lá, igreja. Porque conhece o meu. Porque conhece o meu nome.
a proteção, o cuidado, o livramento e o amor, o relacionamento, veio diante daquele a qual conhece o nome do Senhor. E Moisés conheceu o nome do Senhor, o Eu Sou. E eu quero dizer uma coisa para você: um homem para salmodiar a Deus dessa forma, para ter essa experiência, meu irmão, de livramento, de cuidado, de zelo de Deus sobre a sua vida, o próprio Deus respondeu dizendo: porque você conheceu o meu nome, viu? Quando você conhece alguém, você tem relacionamento, intimidade, troca. E relacionamento cresce, não é da noite para o dia, é de uma vivência, de um convívio, é de um particular, é num dia a dia. E esse homem aqui testificou nesse cuidado, pois o próprio Deus diz: você conhece meu nome, por isso eu te protejo, por isso que eu livro, por isso que eu guardo, por isso que eu trabalho na tua vida. Você conhece o meu nome, você se relaciona comigo, você tem amor para comigo. E o próprio Jesus disse: sabe quem é que ama Ele? Aquele que guarda os seus mandamentos. Não adianta eu falar que eu tenho um relacionamento com Deus, que eu amo a Deus, se eu não conheço a sua palavra. Não adianta eu falar que eu conheço Deus, que eu amo Ele, que Ele me ama, se eu não guardo a sua palavra. Toma uma obra de Deus para fazer nessa noite, que eu vou compartilhar contigo neste lugar. E sabe qual é a obra de Deus que nós devemos fazer aqui? Continuar, prosseguir em conhecer a este Deus que nos amou primeiro. Para quê, pastor? Para que o nosso relacionamento cresça. Vou repetir: para que o nosso relacionamento cresça. Cresça. O nosso relacionamento não pode estar numa forma estagnada. Nós temos que ter um relacionamento para com Deus de crescimento. Isso demonstra que verdadeiramente o amor de Deus habita em nós, e nosso amor para com Ele também está vivo. Não é um amor de palavras, mas sim de ação. E uma ação que revela cuidado, proteção, livramento. E às vezes não podemos estar tendo esse conhecimento pleno deste nome, mas uma coisa é fato: este Deus nos ama. E quer ver que eu provo que Ele te ama, que Ele me ama? Devemos ter pecado hoje, devemos ter pecado ontem, devemos ter pecado minutos aqui neste culto, mas mesmo assim, o olhar dele para mim e para a tua vida permanece o mesmo. O cuidado de Deus para conosco não muda. Isso não isenta de passarmos por alguns vitupérios, por alguns males, adversidades. Mas uma coisa eu quero dizer com propriedade para você: sabe por que você está de pé? Sabe por que você está respirando? Sabe por que você vem ainda por essas portas com uma expectativa de ouvir uma voz? Porque o amor genuíno do céu te envolveu neste lugar. E é Ele que está se revelando nesta noite a mim e a você. Está dizendo: se conhecer o meu nome, se me amar, eu vou continuar guardando a tua vida, eu vou continuar protegendo você. Pode ter certeza que o livramento vai te alcançar, e o meu cuidado vai prosperar no teu caminho. Isso é para quem, pastor? Para quem se relaciona, para quem quer uma troca. Às vezes a tua vida hoje foi tão corrida, mas você veio nessa casa de oração buscar o Senhor, você veio adorar o Senhor neste lugar. Isso é uma busca por um relacionamento. Isso é uma busca para conhecer um Deus que
que é poderoso para falar contigo, mostrar o caminho, a direção, e falar para mim e para você assim: olha, eu quero desse jeito, eu quero desta maneira, tem que ser desta forma, mostrando os caminhos das pedras, para que eu e você não tropeçamos e tenhamos um crescimento de um relacionamento. Relacionamento. Não tem outro caminho a não ser se relacionar intimamente com o Senhor. E todos esses que se permitiram a ter um relacionamento para com o Senhor, viveram coisas extraordinárias. No dia da angústia, desfrutou do livramento, desfrutou de uma resposta, desfrutou de uma direção, desfrutou de um cuidado, desfrutou de um agir, desfrutou de um trabalhar, desfrutou de um mover, desfrutou da mão de Deus agindo em seu favor. Por isso o inimigo da minha e da tua alma vai fazer de tudo para que nós não venhamos se relacionar e conhecer este nome. Nome este que está acima de todos os nomes. Nome este que tem poder no céu, na terra e no inferno. Nome este que tem poder, autonomia e autoridade estabelecida por Deus para transformar vidas. E isso tudo para quem se relaciona com Ele. Agora eu lhe pergunto: Moisés se relacionou com o Senhor? Sim. Porque quando Deus se apresentou diante dele, não foi diferente de nós. Não foi nós que chegamos até Ele, foi Ele que se chegou a mim e a você. Não foi nós, de livre e espontânea vontade, que disse: eu vou servir ao Senhor. Não foi, irmão. Não se engane a si mesmo. Deus se revelou a você. Deus te constrangeu com um amor que você nunca sentiu na sua vida. Algo falou tão forte aqui dentro de você, que te moveu, que te desestruturou, que te quebrantou. Quando você menos esperou, você estava dizendo: eu quero esse Jesus na minha vida. Mas esse passo já foi dado. Agora chegou o momento de nós termos uma íntima comunhão de relacionamento com o Senhor. E eu quero lhe dizer uma coisa: este relacionamento, essa intimidade, esse crescimento desse relacionar, além de ser diário, não vem somente andando em palácios, não vem somente nós recebendo, alcançando resposta, tudo aquilo que o nosso coração almeja. Muito pelo contrário, a nossa vida é mais feita de não do que de sim. A nossa vida é muito mais abrir mão do que receber. É muito mais sacrifício, renúncia, do que alcançar. Não deixa que este mundo, o materialismo, o egocentrismo, o egoísmo, ludibrie a tua mente e o teu coração. Que Deus é um Deus que faz todas as coisas, e você pode tudo, e você faz tudo. Isso não é relacionamento. É um Deus escravo do seu ser, e Deus não é escravo de ser nenhum. Deus é Deus, nós dependemos dEle, e a sua graça nos envolve para nos dar livramento, proteção e cuidado. Você acredita nisso em nome de Jesus? Toca naquilo que Ele tem, toca na saúde, mata os filhos, arranca a sua riqueza, toma tudo que Ele tem. Mas sabe de uma coisa, Satanás? Eu já observei meu servo Jó. Eu sei que há dentro dele um temor, uma sinceridade, uma honestidade, uma verdade, e uma pessoa que se desvia do mal. Pode tocar, porque eu sei quem Ele é. Se eu conhece alguém que se relaciona com ela, e você está preparado para isso?
Você está preparada para isso? Para conhecer um Deus de justiça? Vou lhe mandar canamassaio. Mas Deus é amor, pastor. Deus não quer me ver sofrendo. Está preparado para conhecer um Deus que sai fora da sua caixinha? Para conhecer um Deus que permite você enfrentar um deserto, um dia mau, uma aflição, uma angústia, 2, 3, a dor do luto? Será que estamos preparados para esse tipo de relacionamento? Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Será que estamos preparados? Ou estamos apenas preparados de um Deus que faz nós andarmos saltando sobre os montes, olhando para os montes, de onde virá o nosso socorro? Um Deus bem presente na hora da nossa angústia. Um Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor e nos responder. Um Deus que não está com a sua mão encolhida para que possa salvar, ou os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Será que está preparado para ouvir e se vir um Deus que não te responde? Que não lhe concede aquilo que você tem pedido? Será que estamos preparados, decididos de perder, de abrir mão e dizer: Deus é Deus? É bom olharmos para o Salmo 91, que na cara de muitos fica aberto numa estante, num rack, com a folha toda amarelada, empoeirada. Deus é Deus de proteção. Mas o Deus de proteção é um Deus que permite que 1000 se levantem ao teu lado. É um Deus que permite que 10.000 se levantem à tua direita. É um Deus que permite que a serpente, venha se andar no teu caminho. É um Deus que permite que o veneno toque na sua corrente sanguínea. E todos ficam na beira da praia dizendo: alguma coisa ele fez, daqui a pouco ele vai cair duro. Mas mal sabem eles que quem se relaciona tem o sangue da cruz do Calvário, que sustenta e guarda de todas as coisas. Está preparado? Está preparada? Eu vim pegar para algumas pessoas que estão recebendo não de Deus. Eu vim pegar para algumas pessoas que estão vivendo uma vida estagnada, mas Deus está te chamando. Se relaciona, conhece meu nome, me conhece no deserto, me conhece no dia mau, me conhece nas dificuldades, me conhece quando eu não te dou a resposta, me conhece quando eu não te concedo o desejo do coração, e confia até o fim. Confia. Porque podemos olhar também para esse salmo e dizer, como alguns dizem, foi Davi. Davi que se deparou não somente com 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Viu um rei a qual ele tangia a sua harpa, viu o alívio da alma dele. Mas quando ele virava as costas, ele também via um rei arquitetando contra a sua vida, desejando o seu mal, a sua morte. Mas todavia, quando ele era convocado, lá estava ele com a sua arma, com a sua ferramenta, com o seu instrumento, tangendo ao Senhor e adorando a Deus. Sabe quem faz isso? Quem tem relacionamento com Deus, que não teme aquilo que o homem pode fazer, que confia no Senhor plenamente e que sabe que um Deus que falou ao seu coração, Ele não mente, Ele não brinca com nossos sentimentos. Ele não vai falar algo hoje para causar um ego, um refrigério para a tua alma, e daqui a pouco deixar você
não é de cara com a parede, não. Ele sabia que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a Deus e não cumpriria, falaria a Deus e não velaria. Mas só declara isso, irmão, quem se relaciona com Ele, quem de fato sabe quem Ele é. Então quando eu paro diante de algumas pessoas que falam assim, ai, deixei de adorar a Deus, ai, não quero mais saber do Senhor. Será que de fato essa pessoa conhece a Deus? Sabe o que eu percebo? A maioria dessas pessoas que colocam a culpa em Deus, de deixar o seu caminho, a sua verdade, o seu relacionamento para com Ele, e imputa diante de Deus, sabe por que ela faz isso? Porque na verdade ela nunca teve um encontro com Jesus. É mais fácil ela transferir a sua responsabilidade de uma falta de entrega, de renúncia, de aplicação, de um relacionamento para com Ele, do que ela assumir a responsabilidade dizendo assim, ó, eu não quero, eu não sinto, eu não desejo mais. Pessoas essas que são convencidas e não são convertidas. Porque o convertido, irmão, o céu está de bronze, as portas estão fechadas, estão se levantando contra a tua vida, mas sabe onde ele está? Subindo no monte, dizendo, só o Senhor é Deus. Ele está em alguma consagração, dizendo, Jesus, me socorre. Ele de repente está num culto como esse, dizendo, nem aqui eu queria estar, Senhor, mas por causa do teu nome eu vou te adorar neste lugar. Pessoa que entendeu que relacionar com Deus é muito mais profundo. Esse dia eu estava tendo uma conversa com a minha esposa, e eu falei para ela, você quer de fato atentar para o teu marido claramente, abertamente, com as minhas mazelas, com as minhas fraquezas, com minhas faltas, com meus delitos, com meus pecados? Está preparada? Então vamos aprofundar o nosso relacionamento. Você está preparada para ouvir de coisas das quais você não quer ouvir? Você está preparada para de repente ver aquilo que eu luto para não te mostrar? Que eu tenho e tento mortificar todos os dias? Com Deus não é diferente, irmãos. Porque um relacionamento para com Deus, primeiro, a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, não pode estar em todo momento com você. Mas esse que está te convidando para um relacionamento mais profundo, ele pode. Ele te vê. E ele está aonde você possa estar. Ele vê tudo que você não consegue esconder. E como foi louvado e adorado aqui, coisa quais você só falou com ele, só ele sabe. Ele de fato sabe se é verdade nas suas palavras ou não. Porque de repente, aquilo que propagamos, aquilo que falamos, nem nós temos convicção do que falamos às vezes. Momentos nós chegamos diante de Deus com uma afirmação, com um propósito, com uma decisão, e daqui a pouco nós já mudamos. Anteriormente, antes, ou quem sabe ontem, você estava desejando algo no teu coração. E será que hoje o teu pensamento já mudou? Esse Deus que conhece o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã, Ele sabe todas as coisas, mas Ele se permite ter essa troca, esse relacionamento contigo. Ele quer. Você não entendeu?
porque conhece o meu nome. Tem gente que anuncia, tem gente que propaga, tem gente que fala desse nome. Mas conhecer, no mundo de hoje, conhecer é para poucos. Quem conhece não desiste. Quem conhece não olha para trás. Quem conhece não se permite desistir daquilo ao qual Ele tem reservado para você. Quem conhece, mesmo com pouca força, Ele guarda essa boa palavra no seu coração, para não pecar contra Deus. Agora eu lhe pergunto, será que de fato nós temos conhecido esse Deus? De repente você tem conhecido esse Deus de uma forma mais triste possível. Porque na vida de alguns, como na nossa vida, nós muitas vezes conhecemos Deus num dia mau, passando por poucas e boas. Mas compartilha aqui comigo. Quando você chega diante dele, num caos, quebrado, com as suas misérias, com os seus delitos, com as suas faltas, a lágrima descendo no teu rosto, e você sabendo de quem você está se apresentando, diante de quem você está chegando, algo não move, não mexe aqui dentro de você? Passando alguns minutos, algumas horas, algo não começa a inflamar dentro de você? Algo não começa a atuar dentro de você? Aí você começa a parar para pensar e dizer: eu estava quase desistindo. E por que não desistiu? E por que você não parou? Ramandurina, Orimanda Canamassaio. Porque você está conhecendo Ele de uma forma dolorosa, mas que você está conhecendo, você está. Suporte, permaneça, não deixe de crescer na graça e no conhecimento. Isso se chama relacionamento. Relacionamento não é só confete, não é só festa, não é somente alegria, tem lágrimas, tem choro, tem pranto, ao ponto das lágrimas secarem no teu rosto, mas todavia um Deus vivo se revela a você, ou em você. Porque lá estava o homem, perseguido, humilhado e maltratado, mas servindo ao Senhor. E quando questionado, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus também tirou. Mas para envergonhar o inferno e Satanás e todos aqueles que esperavam a sua queda, a sua desgraça, ele terminou dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de quem, igreja? Louvado seja o nome de quem? O nome do Senhor. É o nome. Ele preza pelo seu nome. Ele vela pelo seu nome. Você não entendeu ainda que você tem um nome que pode mudar a tua vida, o teu quadro, a tua história? Pastor, o que eu faço? A partir de hoje, use esse nome em teu favor. Ao orar ao Senhor, termina dizendo: no nome de Jesus. A começar a tua oração, declare: em nome de Jesus. Que todo joelho se dobraria, toda língua confessaria. É este nome que Ele está nos despertando como igreja, para continuarmos conhecendo. Você não entendeu ainda que o segredo de invocar e obter resposta na nossa angústia é estar com Ele, é estar na presença dEle? Aí eu me deparo hoje, que dia difícil,
Mas quando eu entrei nessa consagração nesta manhã e dobrei o meu joelho, eu falei: Jesus, como tu és lindo. Quem tem a ganhar somos nós. Quem tem a ganhar somos nós. Você não entendeu? Que Deus está te convidando para uma intimidade, para uma comunhão, para um relacionamento mais profundo. Quem me ouve, diga amém. Se coloca sobre seus pés. Quem se relaciona, irmãos, fica mais semelhante a Ele. Não porque somos melhores. Não porque somos melhores. Mas há um amor que nos constrange. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você se permitiu conhecer este nome, se entrega. Se entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Se entrega. Você não percebeu que a adversidade está batendo na tua porta, minando as tuas forças, para você deixar de chamar pelo nome? Você não entendeu? Que você está vendo tudo o contrário, tudo fechado. A angústia está te dominando. Porque o propósito de tudo isso é minar as tuas forças e tirar você da presença deste nome. Mas eu tenho uma boa nova de Deus para a tua vida e para o teu adversário ouvir. Quem te chamou foi Ele. E quem se responsabiliza por tua vida é Ele. E você carrega não é somente o teu nome, é o nome dEle. Por isso, escute o que eu vou lhe dizer. Você não tem o direito de escolha. Todos que usaram o livre-arbítrio tropeçaram, ficaram pelo caminho. Não faça isso. Já confiou? Então permaneça confiando, se relacionando e creia que este Deus vai fazer algo por você.
quer se relacionar mais profundamente com Ele? Quer desatar as amarras, as ataduras que ainda te prende? Eu quero orar por você. Só quem quer ter um relacionamento genuíno, profundo, e dizer assim: Jesus, eu quero, me ajuda. Eu quero orar por você. Vem aqui.